Temos culto presenciais aqui na quarta-feira à noite, no sábado à noite das 8 às 9, no domingo pela manhã das 9 às 10 e no domingo à noite das 19 às 20 horas. Você que me acompanha pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aí do lado, você pode apontar a câmera do seu celular para ele. Se você quiser contribuir, você pode contribuir pelo QR Code ou pelas contas da igreja que vão aparecer aí no vídeo. Amém? E eu queria, antes de entrar na palavra, já anunciar, nós estamos iniciando um curso baseado nesse livro aqui do Greg Hill, que é Os 5 Segredos da Riqueza. Este curso ele tem a duração de aproximadamente 7 aulas, e ele fala um pouquinho sobre os dias de hoje. Ele fala sobre a diferença entre provisão e visão, porque tem muita gente correndo atrás de provisão nos dias de hoje, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que a provisão, ela só tem uma função: seguir aqueles que têm visão. Tem muita gente que corre atrás de provisão sem correr atrás de visão, e aí fica sem recurso. Agora, quando as pessoas têm visão, o recurso corre atrás delas. A falta de recursos nunca foi empecilho para fazer algo, e sim, o empecilho sempre foi a falta de visão ou a falta de conhecimento sobre aquele assunto. Provérbios 13, 22 está falando sobre uma lei chamada lei da transferência de riquezas. Provérbios 13, 22 fala assim: o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos, e a riqueza do pecador, ou a riqueza do injusto, em outras traduções fala assim, porém é reservada para o justo. Já pensou nisso, irmãos? Deus providencia a riqueza, entrega na mão de alguém e ele guarda para um homem e uma mulher que se posiciona. É a lei da transferência de riqueza. Agora, quem são esses justos que a Bíblia fala que terão direito a acessar esses lugares de transferência? Quem são essas pessoas? Mateus 5,5 também fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são esses mansos? E como que a palavra do Senhor fala que estes homens herdarão a terra? Nós estaremos abordando esses e outros temas no curso Os 5 Segredos da Riqueza. Este curso vai ser um curso online, você vai poder assistir na sua casa, você vai poder dentro da sua casa, no seu lar, se sentar com a sua família e, se for de interesse, todos da casa participarem junto e entenderem os 5 segredos da riqueza. Se você que gostaria de fazer inscrição, me procure no final do culto, ou você que nos acompanha nas redes sociais, entre em contato conosco pelos telefones que são aqui da igreja. Amém, irmãos? Eu gostaria de comentar com vocês hoje um pouco sobre o livro de João, capítulo número 1. Livro de João, capítulo número 1, a partir do verso de número 30. João, capítulo 8, melhor dizendo. João, capítulo número 8 e verso de número 30. Aleluia. O livro de João está falando algo muito interessante, irmãos. Eu já comentei sobre essa passagem algumas vezes. Do capítulo número 8, do verso número 1 até o verso de número 29, quando você está fazendo a leitura, você percebe que Jesus está ensinando muitos princípios para aquelas pessoas. Jesus se reúne com uma multidão e ele começa a ensinar aquelas pessoas, do verso número 1 até o verso número 29. No verso de número 30, que eu quero ler com vocês, fala assim: falando ele estas coisas. Que coisas que Jesus está falando? O que ele vem ensinando do verso 1 até o verso 29. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele.
Perceba que a partir daqui a reunião de Jesus toma uma outra direção. Jesus vem ensinando os princípios do 1 ao 29, no verso 30, muitas pessoas começam então a crer naquilo que Jesus estava falando. A partir desse momento, Jesus chama para perto de si os que creram nele, e então começa a acontecer o verso 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que creram nele. A reunião muda de grupamento agora. Jesus fala com aqueles que creram neles: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 32, eu vou ler só até aqui, irmãos. O verso 32, ele é muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que esse 32 se cumpra, precisamos entender do verso 1 até o final do capítulo, porque são momentos diferentes e palavras diferentes para pessoas diferentes. Nós vemos aqui que Jesus, ele fazia uma diferenciação de acordo com a resposta que cada pessoa dava para ele. Não adianta, irmãos, querer ter acesso a essa verdade que liberta se comportando como multidão. Porque para a multidão Jesus tinha uma palavra, e para aqueles que creram Jesus tinha outra. A maneira como nós reagimos à palavra que é liberada diz se nós vamos continuar ou não escutando a palavra de Jesus. Você já pensou nisso? Que Jesus, ele separava as pessoas de acordo com a resposta. Jesus, ele era acessível a todos, mas ele não liberava tudo para todo mundo. O mesmo ponto é a questão da salvação. A salvação está acessível, ou está disponível a todos. Ou melhor, a salvação está disponível, mas está acessível àqueles que creem. Ela é disposta a todo mundo. Aqueles que creem têm acesso a esta salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, fala assim: responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Verso 32, então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam na casa, tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. O texto de Atos 16, 31 está falando de Paulo e Silas, que estavam presos na prisão, e agora eles começam a adorar, as cadeias são quebradas, e o carcereiro tenta se matar, e quando ele pensa em se matar, porque estava escuro, ele clama por luz, e neste momento, que ele clama por uma luz diferente na vida dele, Paulo e Silas falam assim: ei, espera aí, nós estamos todos aqui. Aí você vê esse carcereiro pegando Paulo e Silas, levando ele para a sua casa, e ali uma família inteira se converte ao Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é se abrir para uma nova realidade de vida. O carcereiro só enxergava um caminho de morte, porque era a realidade da onde ele vivia, mas então ele clama por uma luz, e a luz da palavra consegue ter acesso a uma casa inteira. Atos 16, 28, mas Paulo bradou em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Verso 29, tendo ele pedido luz, saltou de dentro e trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Crer no Senhor Jesus é permitir que a luz da palavra entre dentro da tua vida e mude os seus conceitos. É permitir que esta luz
confronte os conceitos e valores que já estão estabelecidos aí dentro. Porque muitos valores e muitos conceitos são estabelecidos através das dores da vida sem Cristo. No livro de Marcos, capítulo 4, 38, também fala: ele, porém, estava na popa, dormindo numa almofada, sobre a almofada, e despertando-me, lhe perguntaram: mestre, não te dá que pereçamos? Ou existe uma outra tradução que eu queria só comentar com vocês, a fala dos discípulos agora. Jesus está com os discípulos no meio do barco, no meio do mar, e os discípulos, Jesus está dormindo sobre a almofada, e os discípulos falam assim: Jesus, você não se importa conosco? Você não se importa que nós estamos morrendo, Jesus? Parece até que aqueles homens não conheciam Jesus. Parece até que aqueles homens não sabiam quem estava com eles naquele mesmo barco, naquela mesma tempestade. E muitas vezes nós, filhos de Deus, nos pegamos fazendo a mesma frase: Senhor, não se importa conosco, estamos perecendo, Senhor. Já percebeu que grande parte dos nossos comportamentos não tem base bíblica? Nós somos antibíblicos nos nossos comportamentos, porque eles são baseados não na palavra do Senhor, mas baseados em experiências que tivemos. Por que é que você usa blusa, irmão? Você vai falar assim: não, porque eu estou com frio. É ou não é? Por que você usa guarda-chuva? Ah, porque eu não quero me molhar. Por que é que você decide não gostar de uma pessoa? Porque é uma decisão. Por que que você decide não tolerar alguém? Ah, pastor, mas eu tolero. A palavra do Senhor fala, não fala em tolerar, fala em suportar. E é diferente. Por que que muitas pessoas preferem viver um ressentimento do que liberar perdão? Alimentam feridas, mas não se alimenta da palavra que pode curar essa ferida. Irmãos, para todo e qualquer assunto, procure saber o que a Bíblia fala sobre ele. Procure mergulhar na palavra do Senhor. Procure ver qual que é o padrão estabelecido por Deus, e não o padrão que a sociedade estabeleceu, não o padrão que você viu as pessoas fazendo, então você faz igual. Irmãos, a salvação está disponível a todos, mas libertação é só para quem crê na palavra. Eu queria, a partir de uma compreensão aqui, o propósito eterno de Deus, ele é anterior à queda do homem. Você concorda comigo? Que o propósito de Deus, ele é anterior à queda. Então, se nós falamos assim, se nós limitamos o evangelho somente para a salvação, poderíamos estar dizendo assim, que Deus abortou o propósito por causa de um problema no meio do caminho. Se o propósito de Deus ele vem antes da queda, se nós limitarmos aquilo que nós buscamos, o que você busca? Você busca só salvação? Você pode estar entrando num pensamento assim, que Deus abortou o plano, Deus abortou o propósito por causa de um problema no meio do caminho. Eu quero dizer para você, Deus não abortou nada. O propósito dele ainda continua sendo eterno. Antes da fundação do mundo, ele escreveu sobre nós no seu livro, e todos os nossos dias estão escritos lá.
Assim como em Apocalipse nós temos o livro das obras, e um dia Ele vai pegar o livro que Ele escreveu sobre nós, e pegar o livro das obras, e vai sobrepor um ao outro, e então Ele vai ver o modelo da construção da nossa fé, aquilo que nós construímos sobre aquilo que nós entendemos, se nós estamos nos movendo pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, ou se nós estamos nos movendo pela palavra dEle, que é cura, que é libertação, que nos tira do pecado, que nos arranca das forças das trevas e nos transporta para um reino, o reino de Jesus Cristo. Não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não tenha a lei dos homens como base, mas mergulhe mais profundo ainda. Muitas pessoas se baseiam nas leis, mas Deus não se baseia nas leis, Jesus se baseia nos princípios. E eu não estou te induzindo a quebrar as leis, porque Jesus falou assim: eu vim para cumprir todas as leis. Agora, por que Jesus cumpre todas as leis? Porque o princípio é mais profundo que as leis. Não queira vencer a Bíblia na sua extensão, porque a Bíblia é mais profunda do que extensa. Não queira ler a Bíblia como se fosse um livro de cabeceira que você senta de noite e de outro dia você terminou a ler. Mas mergulhe profundo em cada versículo, em cada vírgula. Entenda que o Espírito Santo está dizendo para você. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre algumas prisões, sobre algumas cadeias que têm segurado homens e pessoas, homens e mulheres. Como é que estamos nos preparando para aquilo que Deus planejou para nós? Como está a sua convicção de fé? O que tem te separado do amor de Cristo? O que é que você entende sobre os princípios do reino de Deus? Deus se movimenta por princípios. Nós precisamos aprender a andar neles também. 1 Coríntios capítulo 11, verso número 3, eu vou ler, fala assim: entretanto, desejo que entendais que Cristo é cabeça de todo homem. O homem é cabeça da sua esposa, e Deus é a cabeça de Cristo. Verso 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Por essa razão, e por causa dos anjos, por essa razão, e por causa de quem? Por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. 1 Coríntios capítulo 11 não está falando sobre manifestação de dons, está falando sobre governo, está falando sobre autoridade, está falando sobre hierarquia. Deus, Jesus, o homem e a mulher. A Bíblia não proíbe a mulher de profetizar ou pregar a sua palavra. A Bíblia ensina que a mulher não deveria entrar neste lugar de autoridade sem a cobertura do seu marido. 1 Coríntios 11, 9 também fala assim: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos,
a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O que a palavra de Deus quer dizer agora? Por esta razão. Que razão é essa? A razão da criação. E por causa dos anjos. Irmãos, eu tive a oportunidade de servir no Exército Brasileiro. E eu posso afirmar com toda certeza que uma coisa que é ensinada no Exército é se movimentar segundo a autoridade. Quem passou por lá percebeu isso. Agora, quem são os anjos? Anjos são soldados de guerra. Anjos são soldados que entendem comandos de autoridade. Quando uma mulher entra em um local de guerra em Deus, e ela está sobre a legalidade do seu marido, os anjos do Senhor acampam ao redor. Podem entrar em guerra junto com ela e podem protegê-la. Mas se ela entra em uma batalha, ou se ela entra neste local sem legalidade correta, os anjos entendem de autoridade e eles conhecem a palavra. Neste momento, os anjos não conseguem proteger a mulher. Quando ela entra em lugares de batalha, sem estar com a legalidade correta. Se os anjos não podem, se os anjos não ocupam este lugar, quem você acha que ocupa? Se neste momento a mulher, os anjos não estão neste local, quem você acha que tem acesso para tocar nesta pessoa agora? São demônios, irmãos. Agora, se os anjos entendem essa legalidade e estão prontos para agir, por que você, homem, que me ouve agora, que deveria ser o protetor da sua casa, não se posiciona como deveria? Não se posiciona para entrar em batalha? Seu papel, homem, é dar proteção, direção e limites para a sua família. E você, mulher que me ouve, por que você não se submete à autoridade estabelecida por Deus? Seu papel como mulher é trazer nutrição, organização e gerar vínculos. São os papéis estabelecidos para o homem e para a mulher. E queria que você entendesse que o diabo não tem lugar na sua casa, mas ele ocupa os lugares que você deveria estar e não está. Os demônios não têm lugar, mas a partir do momento que você abre uma brecha, a partir do momento que você abre uma legalidade, ele pode atuar nesta brecha. Efésios capítulo 4, verso 26 fala assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não des lugar ao diabo. Existe uma outra tradução que fala assim: ireis, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, e não des lugar ao diabo. Tem muitas pessoas que falam assim: não, mas eu posso mirar. É lógico que pode, a palavra de Deus lhe permite. Fala assim, mas não peque. Só que além de irar, além de não pecar,
A palavra do Senhor, o verso final fala assim: e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir sem se consertar. Porque toda vez que você dorme sem se consertar, o verso 27 acontece: e não des lugar ao diabo. O diabo não tem lugar no seu casamento, na sua casa, na sua família. Mas toda vez que você se ira, você não peca, mas você não se conserta com aquela ira. A hora que você dorme, os anjos do Senhor não ocupam mais o lugar que deveriam ocupar. Quem ocupa este lugar e quem trabalha na mente a noite inteira são os demônios. Irmãos, precisamos entender de princípios bíblicos, porque isso aqui faz diferença dentro de casa. Isso aqui faz diferença na sua família. Porque toda vez que você não cumpre princípios, você está dando legalidade para o nosso adversário agir nesta área, seja qualquer área da nossa vida. E não adianta falar assim: não, pastor, mas eu quero mudar. Querer mudar não é mudar. Querer trocar lâmpada não é trocar lâmpada. A lâmpada só é trocada quando você sai da tua posição, você vai lá, tira e você coloca outra nova. Querer mudar comportamento não é mudar comportamento. É somente quando você decide realmente, você é provado neste lugar. Ireis, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Muitas pessoas utilizam desculpa de não compreender a palavra. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu quero dizer assim, irmão, você já conhece muitos princípios. Eu não preciso falar assim para você: ó, o que é pecado? É certo ou errado fazer isso? É pecado ou não é? Não, nós estamos num nível hoje em dia que 99% das pessoas sabem o que é pecado. É ou não é? É, né? Balança a cabeça assim. É. Todo mundo já sabe o que é. A questão é que não pratica. Todo mundo sabe o que precisa fazer. E eu te pergunto: o que você precisa, como é que você tem que se comportar para que Deus seja Deus na tua vida? Cada um vai falar e já sabe como que é dentro de si. Como é que você tem que fazer para ouvir o Espírito Santo? Porque não é falar para ele o que ele tem que fazer, é ouvir o caminho que ele quer apontar para você. O que está faltando é um posicionamento correto para enfrentar as situações do dia a dia. Pensa comigo, o que é mais cômodo? Deixar a situação como está ou enfrentar ela? O que é mais cômodo? Você enfrentar a outra pessoa ou você se enfrentar? Porque é muito fácil eu querer mudar os outros, irmãos. Mas quando nós formos para o céu e estarmos todos diante do Senhor, porque todos vamos para o céu, irmão. Todos vamos estar diante de Deus, e a partir daí, um vai para o inferno e o outro continua para dentro. Todos vamos estar lá. Não é o que nós falamos dos outros que faz a diferença, mas é quando nós olhamos para dentro de nós. Conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Não é eu mudar o meu irmão, é eu mudar a minha própria vida diante de uma palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcança, é esta palavra que nos muda. Para muitas pessoas hoje é mais fácil enganar a si mesmo do que enfrentar o inferno para gerar vida dentro da sua própria casa. Mas eu quero dizer para você que pensa assim, que está se enganando,
Você está errado. Ficar num local de comodismo vai te custar muito mais caro do que parece. Deixa de ser orgulhoso. Isso pode custar a sua geração, pode custar a sua descendência. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1, fala assim: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. A palavra é: põe em ordem a tua casa. Ezequias entendia de autoridade, entendia da palavra do Senhor, e ele entra numa súplica, e a súplica dele muda a história. Ele ganha mais 15 anos de vida, mas a palavra ainda não mudou. No meu entendimento, a palavra continuava assim: aproveita esses 15 anos agora e põe em ordem a tua casa. Isaías 39, verso 5 fala assim: então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio e os teus antepassados entesouraram até esses dias será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança no reino, no seu reino. Por este motivo, retrucou a Isaías: boa esta palavra de Yahvé que acabas de profetizar. Boa é esta palavra. Eu não vou morrer. Eu vou matar toda a minha descendência, mas eu não vou morrer. Em muitos lares é a realidade que nós temos hoje. Se preocupam apenas com o seu umbigo, só querem satisfazer os seus próprios desejos. Mas está chegando a hora de mudar. Está chegando a hora de algumas pessoas que entendem a palavra saírem do meio da multidão e se posicionarem para dar uma resposta para aquilo que Deus está liberando. Salmos 24, verso 7 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. É necessário que alguns portais se abram em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada empresa, em cada cidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que venha o Rei da Glória. Agora, sabe o que pode acontecer se nós não nos posicionarmos? Sabe o que pode vir a acontecer se nesta geração, se neste tempo que nós estamos enfrentando, as pessoas não se posicionarem? Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso número 7. Nossos pais erraram e pecaram, e já não existem, contudo, nós ainda carregamos o castigo pelas suas faltas, ou pelas suas maldades. Nossos pais erraram e pecaram, e já não existem. Quem está falando aqui é uma geração que nasceu de uma outra geração que não se posicionou. Contudo, nós ainda carregamos o castigo das suas maldades. Irmão, sabe o que é isso? Isto é herança. E o que é herança? É o direito legal de herdar, é ganhar ou obter algo por meio de sucessão, e você não tem como abrir mão da sua herança. Ela pode ser no âmbito jurídico, na esfera do direito,
ela pode ser no meio sociopolítico, uma herança cultural, e nós podemos falar assim. Sabe por que tem muita gente que toma chimarrão hoje? É uma herança cultural. Sabe por que tem muita gente que toma tererê? Herança cultural. Pode ser uma herança genética, podem ser heranças espirituais, e podem ser até cativeiros, porque existem pessoas que herdam cativeiros. Quantas pessoas que estão aqui presentes e quem nos ouve pela internet, que acreditam que uma vez entregando a vida para o Senhor, tudo se fez novo. Olha, se você entregar a vida para o Senhor, tudo se faz novo. E eu te faço uma pergunta: em qual situação esta palavra é aplicada? Ah, pastor, mas a Bíblia fala tudo. Exatamente. Em qual situação este tudo é aplicado? Na questão da salvação ou na questão da libertação? Ah, pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Aham. Dá o primeiro escorregão, você vai ver que ele volta para o mesmo lugar. Já percebeu que existem pessoas em que a história se repete? A história do bisavô, a história do avô, a história do pai, a história dos tios, até a história daquela pessoa se repete? Perceba que em muitos desses casos, história é um cativeiro, cativeiro de iniquidade. E o que é um cativeiro? Quando eu pego pela definição da palavra cativeiro, e eu vou usar um cativeiro físico, é uma jaula, é uma cela, é um local de aprisionamento, onde as pessoas não conseguem sair por si só. Quando as pessoas são sequestradas, é utilizada essa palavra, cativeiro. É um local escuro, de difícil acesso, é um local vigiado, é um local monitorado, onde a pessoa fica amarrada para que ela não consiga fugir deste local. E hoje nós vamos falar sobre alguns cativeiros espirituais, irmãos. Porque uma das estratégias para deter um homem chamado Sansão foi cegá-lo, aprisioná-lo e manter ele andando em círculos. Cego, aprisionado e andando em círculos. Quantos homens e quantas mulheres nos dias de hoje estão como Sansão, cegos, aprisionados, andando em círculo num cativeiro espiritual. Porque o cativeiro espiritual ele é semelhante a um cativeiro físico. E eu quero dar um exemplo aqui: cativeiro da imoralidade sexual. Pastor, mas o senhor está falando isso no culto domingo e pela internet? O que você acha que está acontecendo na maioria dos lares, ou em grande parte dos lares hoje? Tem uma porcentagem da população que está adorando a Deus, mas tem uma outra porcentagem da população que não está, irmãos. Estão entrando em sites pornôs, estão entrando pelo seu próprio celular, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e estão se contaminando com aquilo que não deveria. Cativeiro da imoralidade sexual. Irmão, e eu falo cativeiro porque ninguém comete pecado sexual e vai fazer isso na frente dos outros. Pornografia. Quando é que você viu pornografia? Para e pensa, como foi isso? Foi escondido ou foi na frente de todo mundo? Pecado da masturbação. Quando é que as pessoas se masturbam?
na frente dos outros ou sozinho, escondido. Veja se isso não parece um cativeiro, uma jaula. Adultério. E quando a pessoa vai adulterar, ele não leva a amante na casa da sogra. Já percebeu que a maioria dos motéis são nas saídas da cidade, lugares escondidos? Estamos falando de cativeiros que aprisionam pessoas, e pessoas que estão muitas das vezes dentro da igreja. Do outro lado, irmão, você já ouviu falar no orgulho da santidade? Ah, pastor, mas eu tenho orgulho da minha santidade porque eu sou santo. Existem pessoas que na frente dos outros são santos, irmãos, mas o seu coração é amargurado, as suas palavras são amargas. E tudo isso que eu estou denunciando nessa noite, irmãos, normalmente não vem à luz na frente dos outros, pois um cativeiro é um local escondido. E enquanto eu ministro essa palavra, eu queria que você estivesse meditando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se não existe nenhum cativeiro em que você se encontra amarrado, porque assim como aquele carcereiro, na história de Paulo e Silas, clamou por luz, você pode clamar pela luz do Espírito Santo nesta noite na sua vida, e a luz da palavra pode trazer uma salvação, pode trazer mudança para você e para a sua família, porque quem está cativo vai estar em local escuro, vai estar num local escondido. Quais são as características de um cativeiro? Um lugar de trevas, local aonde ninguém vê, um local monitorado por demônios. E quando falo monitorado, porque os demônios monitoram esse tipo de local. O seu celular pode ser um cativeiro, protegido a 7 tipos de senha, que só você tem acesso, mas pode ser um cativeiro. A sua mente pode ser um cativeiro. Existem pessoas que quando olham para outras, não conseguem pensar bem, e sempre quando eles veem aquela pessoa, o pensamento dela é mau. Tem sempre visões negativas de determinadas situações. Perceba que existem locais que atraem. Se eu falar para você a palavra carniça, o que você acha que ela atrai? Urubu, abutre, hiena. Esses locais são chamarizes para quem se alimenta de sangue. Que tipo de conversa te atrai? Que tipo de imagem te atrai? Que tipo de filme te atrai? Pelo que você é atraído. Estamos falando hoje de cativeiros, aonde são levantados altares de sacrifícios a demônios. E eu te pergunto, existem algumas coisas que são combatidas dentro de casa. Sabe me dizer o que é? Mosca. O que atrai mosca? Podridão. Lixo. Quer acabar com as as moscas da casa? Dê um fim no lixo. Porque se você elimina o lixo, a mosca vai sumir também. Agora, se você passar a vida inteira matando mosca e não tirar lixo, você vai ver que no outro dia tem outra dúzia de mosca no mesmo lugar. Tem um outro inseto que é difícil de acabar em casa, se chama barata, irmão.
Não sei quantos já tiveram problema com isso, mas eu já tive, tá? Agora, qual é o comportamento da barata? Perceba que ela só se move na escuridão, irmão. E ela se esconde aonde? Em brecha. Quer acabar com as baratas? Fecha as brechas. Fecha as brechas, irmão. E não deis lugar ao diabo. Porque você fechando as brechas, ela não tem mais aonde se esconder, vai ficar visível para todo mundo, e aí você mata ela. Quais são as brechas que estão abertas? Nos dias de hoje, muitos homens e mulheres têm levantado altares dentro da sua própria casa, mas não são altares ao Espírito Santo. Demônios têm monitorado a sua casa e têm transformado o seu lar num cativeiro. Agora perceba que esse cativeiro, ele começou com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, e agora está chegando até a sua geração também. Quero dar um exemplo: seu avô traía, seu pai traía, e você não consegue ser fiel. Cativeiro de infidelidade. Quando um sacerdote não ocupa o seu lugar, os anjos não têm legalidade para proteger a sua casa. Então, este ambiente é ocupado por demônios. Existem alguns exemplos de cativeiros: derramamento de sangue inocente, sequências de problemas com autoridades, irritabilidade que leva a discussão e brigas, isso é cativeiro. Omissão é cativeiro. Pessoas que não têm posicionamento, mentira é cativeiro. Língua maldizente, lashon hará, é cativeiro. E tudo isso é um legado que pode ser transmitido de pai para filho. Pastor, o senhor está falando que isso pode alcançar meu filho? Pode, porque ele vai aprender olhando você fazendo. Ele vai olhar para o seu comportamento e vai ser igualzinho a você, a não ser que você mude, a não ser que você identifique e você saia da multidão e você traga agora: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade vai libertar quem? Para vós que sois meus discípulos, permanecei nos meus ensinamentos. Para vós que sois meus discípulos, permanecei nas Escrituras. Sabe quando um cativeiro é identificado? É quando você lê a palavra do Senhor e você crê nessa palavra, e você dá uma resposta para aquilo que você está lendo e para aquilo que você está ouvindo, porque não é só receber essa palavra, é dar uma resposta para ela. Uma coisa é você ter contato com Cristo, outra coisa é você ser liberto por aquilo que Ele está liberando. Irmãos, existiram pessoas que ouviram Cristo e não foram libertas. Imagina só você poder ouvir o próprio Jesus Cristo falando com você, e você não ser liberto por causa da dureza do teu coração. Lucas capítulo 13 e verso de número 10 fala assim, presta atenção, irmãos. Lucas 13:10. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus ensinava numa das sinagogas. Jesus estava num sábado ensinando na sinagoga. E eu te pergunto, quem é que frequentava a sinagoga na época de Jesus? Jesus estava pregando para quem naquela igreja? Porque é assim que começa o versículo, é assim que começa, Lucas 13:10. E estava Jesus agora dentro da igreja, dentro da sinagoga, pregando a palavra. Verso 11. E se aproximou uma mulher
possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Eu te pergunto, essa mulher estava enferma? Essa mulher que estava encurvada aqui, ela estava enferma? Porque a palavra de Deus não fala que ela estava enferma. E aproximou-se uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Perceba que ela estava enferma, mas tinha um espírito que possuía essa mulher há 18 anos. Um cativeiro espiritual na vida daquela mulher por 18 anos. Verso 12: ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quem é que pode estar livre? Só quem estava aprisionado. Quem é que pode ser livre ou estar livre? Quem estava aprisionado. Por que que Jesus não olhou para aquela mulher e falou assim: mulher, você está curada da tua enfermidade? Jesus não falou curada, falou assim: você está livre da tua enfermidade. É porque não era uma doença física. Verso de número 13: em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. O que ela começou a fazer? Glorificar. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que essa mulher era temente a Deus. Ela sabia quem era Deus. Ela frequentava a sinagoga. Ela estava presente nos cultos. Esta mulher estava há 18 anos encurvada dentro da igreja e parecia normal para todo mundo. Existem pessoas que estão dentro da igreja, presos por cativeiros espirituais, e pode parecer normal, mas hoje a palavra traz luz sobre esse cativeiro, sobre a sua mente agora, sobre os seus pensamentos agora. Eu clamo para que venha a luz da palavra, a luz do Espírito Santo sobre a sua vida, e você seja levado até este ambiente de escravidão, você seja levado até esse ambiente de cativeiro, e a luz da palavra comece agora a tremer todas essas estruturas que tem te aprisionado, para que você seja liberto nesta noite. Existem algumas palavras, existem alguns comportamentos que para todo mundo parece normal, mas segundo a luz da palavra não é normal. Você está até acostumado a se encurvar, a andar diferente das pessoas. Isso tem mudado a maneira de você se locomover diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você: o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama pelo teu nome hoje. Seja liberto pela palavra dEle. Hoje a luz da palavra entra no teu lar, entra dentro da tua casa, para te tirar deste lugar. Verso 14: entretanto, o dirigente da sinagoga, veja com quem que a palavra vai agora. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indagado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão, corrigiu a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócrita, porventura
cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não deveria libertar? Sendo assim, por qual motivo eu não deveria tirar esta mulher desta prisão em dia de sábado? Esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escraviza por 18 anos. E quando Jesus fala filha de Abraão, e Jesus está dizendo a esta mulher que é uma temente, esta mulher que teme a Deus. Por que eu não posso libertar ela? Ela estava dentro da sinagoga e ninguém identificava o seu cativeiro. Era escravizada por Satanás dentro da sinagoga. Verso 17: havendo Jesus pronunciado estas palavras para todos os seus oponentes, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Eu creio que nesta noite Deus está virando alguns cativeiros. E todo cativeiro se inicia com ilegalidade. Não deixe para lutar pela sua liberdade só depois de perdê-la. Alguém precisou abrir o cativeiro para aquela mulher, e o nome desse homem é Jesus Cristo. E ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro consolador com vocês, que é o Espírito Santo, que está presente hoje aqui. E eu clamo ao Espírito Santo, que Ele esteja tocando agora na sua mente, que Ele esteja tocando aí no seu entendimento, no seu intelecto, que a luz da palavra possa transformar a tua vida, que a luz da palavra possa transformar o teu coração nesta noite, que a luz da palavra, que você não brigue mais para mudar os outros, mas você decida mudar. Comece a clamar pelo Espírito Santo agora. Comece a dizer: Senhor Jesus Cristo, me ajuda, Pai, porque eu não sei nem orar como se deve orar, Pai. Senhor, me ajuda, Pai, porque eu não sei pedir como se deve pedir, Senhor. Me ajuda, Pai, porque eu tenho pecado, Senhor, porque eu tenho, Senhor, renunciado a Ti, Senhor, e eu tenho dado legalidades a muitas coisas na minha vida, Pai. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um pecador, Pai. Mas nesta noite eu reconheço a Tua autoridade sobre a minha vida. Nesta noite, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode mudar a minha história. Nesta noite, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode alcançar a minha descendência, Pai. Nesta noite, Senhor, o Senhor pode mudar tudo, Pai. O Senhor pode mudar meu cativeiro, Senhor. Me ajude, Espírito Santo. Começa a orar aí dentro da tua casa agora. Começa a buscar a presença dEle. Nós estamos separados fisicamente, mas eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus está aí dentro da tua casa. Clama por Ele. É Ele quem conhece o desejo do teu coração agora. É Ele quem cura todas as tuas feridas. Senhor, alcança, Senhor, agora este homem, esta mulher, este jovem, Senhor.
Eu oro agora, Pai, por esta mente, ó Pai, e eu repreendo esse espírito de morte, Senhor. Eu repreendo esse espírito de adultério, Senhor. Eu repreendo, ó Pai, esse espírito de lachon hará, de murmuração, Senhor. Eu repreendo agora, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, ó Pai, toma, Pai, as fortalezas desta mente, Senhor, toda a fortaleza que o inimigo preparou, Senhor, vem dinamitando nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa alcançar estes lares, possa alcançar cada homem, cada mulher presente neste local agora, Senhor. Alcança-nos, Papai,